Conselhos de São Francisco aos leigos: respeitar os padres. Bem-aventurado servo de Deus, que põe a sua confiança nos clérigos que na verdade vivem segundo a forma da Santa Igreja Romana. Mas ai daqueles que os desprezam. Pois nem que eles sejam pecadores, ninguém os deve julgar, porque o Senhor mesmo reservou para si o direito de julgá-los. Porquanto na medida que excede a tudo a administração que eles exercem sobre o Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que eles recebem e só eles podem ministrar aos outros, em idêntica medida é maior o pecado daqueles que cometem falta contra eles, do que o pecado cometido contra qualquer outro homem deste mundo. Pedidos de São Francisco aos sacerdotes: toda a reverência à Santa Missa. E não fazer coisas para agradar ao povo. Rogo-vos, pois, a vos todos meus irmãos, beijando-vos os pés, e com toda a caridade de que sou capaz, que manifesteis toda a reverência, e toda a honra que puderdes ao Santíssimo Corpo e ao Santíssimo Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual foram purificadas todas as coisas, assim as da terra como as do céu, e reconciliadas com Deus Onipotente. Pedidos aos padres e futuros padres: pureza. Que não sejam mundanos. Que agrade somente a Deus. Peço ainda no Senhor a todos os meus irmãos sacerdotes, os que são, e os vierem a ser ou desejarem ser sacerdotes do Altíssimo, que ao celebrar a missa, ofereçam o verdadeiro sacrifício do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pessoalmente puros, com disposição sincera, com reverência e com santa e pura intenção. Jamais levados por qualquer interesse terreno, nem por temor ou consideração de qualquer pessoa, como quem procura agradar aos homens. Seja antes todo vosso querer, na medida que vos ajudar a graça do Onipotente, ordenado para Deus, desejando assim agradar unicamente a Ele, o Supremo Senhor, porque só Ele opera ali como for do seu agrado. Pois como ele mesmo diz: fazei isto em memória de mim. Quem proceder de outra maneira torna-se outro Judas traidor, e faz-se réu do corpo e sangue do Senhor. Escutai, irmãos meus. Se honramos tanto a bem-aventurada Virgem Maria, como convém, por haver trazido em seu santíssimo seio o Filho de Deus. Se o bem-aventurado João Batista estremeceu e não ousou tocar o vértice de Deus, se prestaram culto ao sepulcro onde ele repousou por algum tempo, que santidade, que justiça, que dignidade não deve ter aquele que toca com as mãos, recebe na boca e no coração, e distribui aos outros o Senhor, que já não vem para morrer, mas há de viver na glória por toda a eternidade, e a quem os anjos desejam contemplar. Considere a vossa dignidade, irmãos sacerdotes, e sede santos porque Ele é santo. E assim como o Senhor Deus vos honrou acima de todos, amai-o, reverenciai-o, honrai-o. É uma grande desgraça e uma lamentável fraqueza se vós ainda vos preocupais com qualquer outra coisa no mundo inteiro. Sobre a Santa Missa. A missa no tempo de São Francisco de Assis não é a mesma missa de hoje em dia. Era a missa tridentina. Pasme o homem todo, estremeça a terra inteira, rejubile o céu em altas vozes, quando sobre o altar estiver nas mãos do sacerdote o Cristo, Filho de Deus vivo. Ó grandeza maravilhosa, ó admirável condescendência, ó humildade sublime, ó humilde sublimidade. O Senhor do Universo, Deus e Filho de Deus, se humilha a ponto de se esconder para nosso bem, na modesta aparência do pão. Veja, irmãos, que humildade a de Deus. Peço-vos ainda com mais insistência do que se pedisse por mim mesmo, supliques humildemente aos clérigos, todas as vezes que o julgueis oportuno e útil, que prestem a mais profunda reverência ao Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, os cálices e corporais que usam, os ornamentos do altar, enfim tudo quanto se relaciona ao sacrifício, sejam de execução preciosa. E se em alguma parte o corpo do Senhor estiver sendo conservado muito pobremente, reponham-no em lugar ricamente adornado e ali o guardem cuidadosamente encerrado segundo as determinações da Igreja. Levem-no sempre com grande respeito e ministrem-no com muita discrição. São Francisco não era ecumênico, e nem pregava para agradar as pessoas.
Em todas as pregações que fizerdes, exortai o povo à penitência, e dizei-lhe que ninguém poderá salvar-se se não receber o santíssimo corpo e sangue do Senhor. E quando o sacerdote o oferecer em sacrifício sobre o altar, e aonde quer que o leve, todo o povo dobre os joelhos e renda louvor, de modo que a toda hora, ao dobre dos sinos, o povo todo no mundo inteiro, renda sempre graças e louvores ao Deus onipotente. Todos devemos confessar os nossos pecados ao sacerdote, e é dele que recebemos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois quem não comer a sua carne e não beber o seu sangue não pode entrar no reino de Deus. É preciso, no entanto, que se coma e beba dignamente, porquanto quem receber indignamente, come e bebe a sua própria condenação, porque não discerne o corpo do Senhor. São Francisco diz que somente os padres devem dar a Sagrada Comunhão. Ou seja, nunca os leigos ministros da comunhão. Estejamos todos firmemente convencidos de que ninguém pode salvar-se e não ser pelas santas palavras, e pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoc est enim corpus meum. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum. Et quotiescumque feceritis, et mei memoriam facietis. Os clérigos pronunciam e anunciam essas palavras e ministram o sacramento. E só eles estão autorizados a exercer esse ministério e mais ninguém. Visitemos também frequentemente as igrejas e honremos e respeitemos os clérigos, não tanto por sua pessoa, se forem pecadores, mas sobretudo por causa do seu ministério, em que nos administram o santíssimo corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que sacrificam sobre o altar, recebem e repartem aos outros. Quem estiver em pecado mortal não deve comungar. Mas todos aqueles que não vivem em espírito de penitência, nem recebem o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e que praticam vícios e cometem pecados, e que vivem segundo suas más concupiscências e desejos perversos, e que não cumprem o que prometeram, e com seu corpo servem a um mundo, porque se deixaram ludibriar por suas concupiscências carnais, pelos cuidados e prazeres deste mundo, pelo demônio, cujos filhos são e cujas obras praticam. Eles são cegos, porque não são capazes de enxergar a verdadeira luz, nosso Senhor Jesus Cristo. Últimos conselhos aos clérigos. Consideremos todos nós clérigos o grande pecado e ignorância que alguns manifestam com relação ao santíssimo corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e seu santíssimo nome em palavras escritas, que tornam santamente presente o corpo de Cristo. Sabemos que o corpo não pode estar presente se antes não for tornado presente pela palavra. Pois nada temos nem vemos corporalmente dele do próprio Altíssimo neste mundo, senão o corpo e sangue, os nomes e as palavras pelas quais fomos criados e remidos da morte para a vida. Logo todos aqueles que administram tão sacrossantos mistérios, e especialmente aqueles que os ministram sem a reta discrição, considerem no seu íntimo como são vulgares os cálices, corporais e panos de linho sobre as quais é oferecido em sacrifício o corpo e sangue de nosso Senhor. E muitos o guardam em lugares bem comuns, e o levam de modo lamentável pela rua, e o recebem indignamente, e o ministram indiscriminadamente. Remendemo-nos depressa e firmemente dessas e de outras faltas. Onde quer que o santíssimo corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo for conservado de modo inconveniente ou simplesmente deixado em alguma parte, que o tirem dali para colocá-lo e encerrá-lo num lugar ricamente adornado. Sabemos perfeitamente que estamos estritamente obrigados a observar tudo isto, em virtude dos mandamentos do Senhor e dos preceitos da Santa Mãe Igreja. E os que o não fazem saibam bem que deverão prestar contas perante nosso Senhor Jesus Cristo no dia do juízo.